A adolescência de Jesus é o tema do nosso novo vídeo. Sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. De antemão, agradeço a todos os inscritos, a todos que assistem nosso conteúdo. Deixa o like, compartilhe, nos ajude em oração. Que Deus vos abençoe. A adolescência de Jesus. Amados irmãos, os anos ocultos de Jesus, que é um período de 18 anos, são um período que da sua vida há pouca informação dos relatos bíblicos. Nós que estudamos a palavra do Senhor lemos, observamos isso, que a Bíblia não menciona muito sobre a sua vida na adolescência e juventude. Para você ter uma ideia, no ano de 1893, popularizava a ideia de que Jesus tivesse indo à Índia em busca da iluminação especial. Eu li um livro de um monge, a qual o monge afirma isso. Se é uma verdade, não podemos afirmar, não temos respaldo bíblico, porém, suponhamos que seja verdade, mas não temos base bíblica, e como nos orienta as Sagradas Escrituras, que não devemos ir além do que está escrito, apesar que livros históricos também contêm verdades, mas esse monge, ele afirma categoricamente que Jesus foi para a Índia em busca da iluminação espiritual. E também propagadores da doutrina da nova era assumiram a mesma ideia. Agora o que podemos dizer é o seguinte, que podemos afirmar é que durante esse período dos 12 aos 30 anos de idade, Jesus estava vivendo como qualquer judeu em seus dias. E o mais provável é que ele tenha ficado na Palestina, estudando e aprendendo e também trabalhando como carpinteiro. Observamos, amados irmãos, que todos o chamavam pelo que conheciam dele. Veja o que é que diz em Marcos, capítulo 6, versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Ou seja, normalmente as pessoas chamavam pelo que conhecia carpinteiro, que naquela época a profissão passava de pai para filho. Se o pai fosse um padeiro, o filho também seria um padeiro. Então José, o pai adotivo de Jesus, era carpinteiro. Então provavelmente Jesus, como o filho mais velho, iria herdar isso do pai, a sua profissão. Então, amados irmãos, observamos aqui que Jesus era carpinteiro, então o mais provável é que ele tenha ficado ali estudando na Palestina, aprendendo e também trabalhando. A família de Jesus tinha aproximadamente entre 8 a 9 pessoas, porque tinha mãe, tinha seus 4 irmãos, tinha o próprio Jesus e tinha as irmãs. Então, não falo o número de irmãs, mas vamos supor que seja entre 8 a 9 pessoas. Então, como ele era o filho mais velho e José já tinha falecido, é isso que dá a entender quando lemos os relatos bíblicos. Então ele assume o lugar do pai. E diz a Bíblia em Isaías 53, 2 que Jesus era um homem experimentado nos trabalhos. Então, algumas pistas bíblicas, vamos montando alguns versículos, passagens que contextualizam este assunto acerca da vida de Jesus, do seu nascimento, da sua morte, da sua vida cotidiana. Então montamos o quebra-cabeça. Então dá-se a entender que ele assumiu o lugar do pai, até que um dos seus irmãos pudesse chegar ao ponto de assumir a família. E assim ele ingressou na sua vida ministerial, conforme lemos no versículo de Lucas, capítulo 2, verso 33. Vamos ler? Em Lucas 2, 42, é a última vez que fala de Jesus na fase de criança até o início da adolescência. Veja Lucas 2, 42. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Aí quando chegamos em Lucas 3, 23, diz: E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava filho de José e José de Eli. Aqui fala da genealogia de Jesus. Então aqui Jesus começou o seu ministério aproximadamente aos 30 anos de idade. Então dos 12 ao 30 é um mistério. Não temos assim muita certeza de afirmar, porque não temos relatos bíblicos. Questões históricas também é muito escasso. O interessante é que a teologia crítica do século XIX e XX, ela dedicou-se a buscar informações. As pesquisas oficiais mais detalhadas não conseguiram decifrar esse mistério. Há coisas que Deus revelou e há coisas que Deus não quis revelar. Sabemos disso. Então, o mais provável, feito eu vos falei, é que ele deve ter ficado na Palestina estudando e aprendendo como judeu de seus dias, e também trabalhou como carpinteiro para assumir a sua família, sendo o filho mais velho, visto que seu pai adotivo José tinha falecido, e após um dos seus irmãos atingir a maioridade, apto para trabalhar, para tomar conta ali dos irmãos da sua mãe Maria de Nazaré, então ele inicia o seu ministério. A adolescência de Jesus. Sabemos que existem poucos relatos bíblicos e poucas informações, mas é isto que podemos falar para vocês sem muitas afirmações. No vídeo anterior eu falei sobre a infância de Jesus. Peço que você humildemente assista. E no nosso novo vídeo irei falar sobre a vida adulta
de Jesus. Para uma compreensão melhor acerca do Bom Mestre, aqui no canal tem algumas playlists, em especial tem a playlist com o tema Sinais da Volta de Jesus, se você quiser saber o que vai anteceder antes dele voltar para nos levar aos céus, o arrebatamento da igreja. Também tem reflexões sobre a vida de Jesus, onde eu abordo diversos assuntos sobre a vida do Mestre. É um prazer, irmãos, ter a sua interação aqui no canal. Qual é o tema? Qual é a sua sugestão? Qual é a sua crítica? Deixa aqui na barra de comentários. É um prazer ter a participação de todos vocês. Que Deus vos abençoe.